Fraternais saudações. E no que diz respeito aos princípios herméticos, às leis universais, ao poder do subconsciente, à psicurgia, ou seja, à magia mental, no que diz respeito à prosperidade material, é de suma importância considerar que existem 5 razões pelas quais não se deve ficar pedindo ou invocando riqueza por parte do universo. Indo direto ao ponto, digno e digna, a primeira razão pela qual não se deve ficar pedindo, invocando riqueza ao universo, é que este é um conceito demasiadamente abstrato. Ou seja, a riqueza, tal como concebida popularmente, é um desejo, um caminho, uma estrada sem fim, que, portanto, não pode ser mensurada pela nossa mente objetiva, pelo nosso subconsciente, nem mesmo pelo nosso inconsciente. Afinal de contas, o que é riqueza? Para o indivíduo que está andando a pé, ter um carro é um ponto, um grau de riqueza. Para o indivíduo que tem um carro, ter um helicóptero já é um outro ponto de riqueza. Para o indivíduo que alcançou a capacidade de ter um helicóptero como veículo, ter uma aeronave, ter um avião, um jatinho de luxo já é um outro grau e um outro nível. E assim sucessivamente. Isto quer dizer que sempre haverá alguém mais rico, sempre haverá o que conquistar, sempre haverá o que fazer e um grau a mais a atingir. E isto causa, em essência, para o indivíduo que está buscando tão e somente a riqueza, uma angústia infinita, porque ele não consegue encontrar um ponto de satisfação, de equilíbrio e de tranquilidade. No que diz respeito à magia prática, digno e digna, é de suma importância que nós saibamos aonde nós estamos, as circunstâncias em que nós estamos inseridos e aonde nós queremos chegar, ou seja, qual é o nosso próximo passo. Quando nós falamos há alguns vídeos atrás, na verdade muitos vídeos atrás, sobre alcançar prosperidade material, colocamos a seguinte questão: é importante que nós delimitemos um ponto a ser alcançado. E isto quer dizer que nós estamos crescendo, galgando com tranquilidade e progressividade. O indivíduo que está buscando riqueza tão e somente, ele não consegue ter essa consciência. Ele não parte de dentro para fora, e sim de fora para dentro. E este partir de fora para dentro faz com que ele esteja sempre olhando o outro, o carro do outro, a casa do outro, a família do outro, as redes sociais do outro, as viagens do outro, e não propriamente focado em si mesmo. E isto vai criar inveja, tristeza, amargura, elementos e sentimentos tais que não coadunam com aquilo que é necessário para uma serena, tranquila, eficiente e eficaz magia mental. Portanto, se você hoje ganha um salário mínimo, comece a projetar 2, 3, 5 salários mínimos e depois você vai numa crescente. Se você tem uma determinada empresa, comece a projetar o crescimento passo a passo desta empresa. Lembre-se que uma árvore, ela não cresce do dia para a noite. Não pode o agricultor plantar a semente agora e querer que na semana seguinte ele tenha frutos ao infinito. Não, tudo tem um determinado tempo, e com o poder do subconsciente também é assim. Por vezes, o indivíduo não tem a necessária responsabilidade, inclusive, para sequer trabalhar, digerir e dirigir aquilo que ele está almejando. Portanto, parta de si e de onde você está, ao invés de ficar olhando aquilo que o outro tem de forma infinita e desequilibrada. A segunda razão pela qual não se deve ficar sonhando com riquezas infinitas, digno e digna, é o gastar antes de ter. Alguns tempos atrás eu estava num carro com um determinado amigo e ele falava sobre ganhar na loteria. E ao falar sobre isto, ele começou a enumerar o que ele faria caso ganhasse na loteria. Ia ajudar tais ou quais parentes, familiares, ele iria auxiliar tais ou quais instituições de caridade, ia comprar isto e aquilo, viver desta ou daquela forma. E isto também já demonstra uma certa defasagem energética.
energética. Eu falei para ele o seguinte: veja o que você está fazendo. Você ainda não jogou, você ainda não ganhou, mas já está gastando a energia que você ainda não tem em mãos. Veja, quando o indivíduo começa a gastar, a planejar aquilo que ainda não aconteceu, ele está também criando um ponto de defasagem energética. Então, o ideal seria, neste caso, que se permanecesse em silêncio e concentrasse a energia, em primeiro lugar, na conquista, já que ele escolheu aquele caminho, embora nós tenhamos aqui outras razões esotéricas para não se trilhar esta via. Mas vejamos, ficar imaginando, se eu tivesse um iate, se eu tivesse uma mansão em Los Angeles, se eu morasse num castelo no sul da França, se a minha vida fosse parecida com tal ou qual bilionário, eu faria isto ou faria aquilo outro. Este tipo de viagem, embora possa satisfazer algumas mentalidades, tende a criar frustração, tende a criar desequilíbrio, tende a criar também desilusão. E é aí que entra o terceiro ponto pela qual não se deve ficar invocando, pedindo riquezas por parte do universo. É a ansiedade e a frustração que isso traz para o indivíduo, porque no lugar de ele olhar para si, olhar para as circunstâncias em que ele está continuamente alimentando o espírito da inveja, ele está continuamente alimentando o espírito de olhar para o outro e para as circunstâncias exteriores. Ele não consegue dar-se um limite, ou seja, ele não progride no seu cotidiano de forma consciente. Se o indivíduo tem, por exemplo, hoje guardado, eu tenho na minha conta bancária X reais sobrando, amanhã eu terei 2x, depois eu terei 3x. Se ele coloca uma quantidade infinita de x, o que o universo diz? Amém, claro, vou te ajudar nisso aí. Entretanto, por vezes, para que ele possa chegar nessa quantia que vai ao infinito, o universo vai ter que destruir aquilo que ele já está construindo, colocá-lo em outros caminhos, e colocá-lo em outros caminhos, por vezes, em que ele não tem habilidade, não tem consciência. Por isso que muitas pessoas, há um número grande, e as pesquisas o demonstram, de pessoas que ganham quantias grandiosas de dinheiro e que se perdem, que se deixam perder e por vezes voltam a um ponto de uma pobreza maior ainda. Digno e digna, antes de entrarmos nos dois últimos pontos aqui pelas quais não se deve ficar invocando a riqueza, seja muito bem-vindo a este que é o nosso vídeo de número 552. 52º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo, é uma forma efetiva de você colaborar. Se inscreva em nosso canal se você for novo por aqui. Compartilhe também no final o link deste vídeo nos teus grupos espiritualistas. E deixa aqui nos comentários a seguinte frase: eu prospero com tranquilidade. Eu prospero com tranquilidade. Eu prospero com tranquilidade. A quarta razão das 5 pelas quais não se deve ficar invocando riquezas infinitas junto ao universo, digno e digna, é a ilusão do ilimitado. Você já deve ter reparado em outros canais, por outros meios de comunicação, que há uma profusão de instrutores espirituais dentro destes assuntos que, por vezes, ficam mexendo com a vaidade, ficam mexendo com a inveja, através da demonstração de riquezas múltiplas. E eles ficam também instigando estas mesmas pessoas com o seguinte pensamento: a riqueza do universo é infinita, portanto você pode pedir o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você não precisa ficar se controlando, você não precisa estabelecer limites, porque já que a mente é capaz de moldar a nossa realidade, portanto, você pode simplesmente conquistar tudo aquilo que você deseja. E isto é um convite também para a dispendiosidade, isto é um convite para o descontrole, porque se o indivíduo imagina
imagina, por exemplo, que só pelo poder da mente ele consegue tudo aquilo que ele deseja, ele não precisa mais se preocupar com as suas contas, com os seus boletos, com o próximo passo. Ele pode imediatamente pedir demissão do seu emprego, ele pode iniciar uma grande empresa mesmo não tendo preparo, não tendo base, não tendo auxiliares, não tendo circunstâncias favoráveis para isto. Ele pode jogar-se nas circunstâncias da vida simplesmente baseado nesta mesma ideia. E isto, digno e digna, não é algo louvável nem mesmo desejável de um ponto de vista hermético saudável, de um ponto de vista tranquilo da própria psicologia do poder mental. Cada indivíduo é um indivíduo. Alguns sim vão conseguir alcançar altíssimos pontos de riquezas, mas para outros o ponto de riqueza vai ser algo um tanto quanto mais modesto. Isto visto do ponto de vista monetário, relativo. Entretanto, por vezes a riqueza, a prosperidade vai estar na saúde, na satisfação, na capacidade de gratidão, e só consegue ser grato o indivíduo que encontra satisfação, o indivíduo que encontra alegria, o indivíduo que encontra entusiasmo naquilo que ele é e aonde ele está. Se ele está angustiado, ansioso continuamente por querer cada vez mais e mais, com uma boca escancarada de dentes, em busca de algo maior continuamente, digno e digna, este indivíduo não consegue acessar a frequência, a oitava, a vibração, o sentimento, a emoção e a postura decidida da gratidão. A quinta e última razão é o desprezo pelo próprio trabalho, porque se o indivíduo ele começa a invocar riqueza por parte do universo e acredita, não, porque o universo é ilimitado e eu posso conquistar absolutamente tudo, ele começa a desprezar também o trabalho, ele começa a desprezar o progresso continuado, ele começa a desprezar o planejamento, ele não mais consegue ver-se como alguém dentro das circunstâncias em que está e entra numa espécie de círculo vicioso de pensamentos, de sonhos, de devaneios que ao todo e ao cabo não lhe conduz a lugar algum. Portanto, de um ponto de vista hermético e saudável, é importante sim ter os pés no chão e no lugar de se ficar invocando riquezas infinitas que a gente nem sabe o que significa isto, ninguém o sabe porque sempre haverá alguém que vai possuir cada vez mais e mais. É importante que nós trabalhemos a prosperidade, o caminho de abundância e de fartura continuada, diária, progressiva, mas principalmente da tranquilidade, da satisfação interior, da paz profunda.